Bom, galera, então vamos fazer aqui uma aulinha de genética, conceitos básicos. Vamos entender como é que a gente resolve questões de genética, beleza? Primeiro passo, entender, como diz um amigo meu, que para resolver questão de genética tem que ter procedimento simples. São 4 etapas. Siga as 4 etapas que você vai conseguir resolver a questão. Tá aí, que etapas são essas? Vamos ver aqui. Então, primeira etapa, montar a tabela de fenótipos e de genótipos. Então, o primeiro passo é esse. Você vai ler o enunciado, você vai montar uma tabela, sempre colocando fenótipos à esquerda, genótipos à direita. Lembrando, o que são fenótipos? Fenótipos são variações da característica, são diferentes formas de manifestação da característica nos indivíduos. Então, por exemplo, se a situação fala sobre cor da pelagem de cachorro, quais são os fenótipos? São as diferentes cores de pelo, marrom, preto, amarelo. Se o fenótipo, melhor, se a característica é cor da flor, os fenótipos são as diferentes cores da flor, branca, roxa, azul, enfim, não importa. Então, identifica a primeira característica e lembre-se, o gene define a característica. Cada alelo e cada genótipo, por consequência, define um fenótipo. Então, encontra a característica, define os fenótipos e depois os genótipos correspondentes, certo? Isso é fundamental. Segunda etapa, simples, identificar os genótipos do casal. Às vezes a questão já traz diretamente. Então, se um casal é heterozigoto, por exemplo, ok, não tem trabalho nenhum. Agora, nem sempre é assim. Às vezes tem um heredograma, então você tem que descobrir qual é o genótipo do casal. Ou ele está descrevendo uma situação e não deixou claro quem é o genótipo, quais são os genótipos do casal. Então você tem que descobrir. E nesse ponto, olha aqui, cuidado, atenção para os casos de probabilidade condicional, certo? Vamos ver daqui a pouquinho uma questão que envolve isso. O que é probabilidade condicional? É aquela situação em que você não consegue ter certeza do genótipo de um dos pais, do pai ou da mãe. Então você vai ter que calcular a chance do genótipo que te interessa acontecer, certo? Então isso é a condição. Então primeiro você vai calcular a chance da condição ser verdadeira e depois calcular aquilo que você realmente quer, ok? Terceiro passo é o mais fácil, que é fazer o cruzamento. Simples. Então, montou gametas do pai, gametas da mãe, fez o cruzamento e a sugestão, siga sempre o quadrado de Punnett. Faça o quadrado de Punnett, que é o que todo mundo faz, então é o mais comum, é o mais fácil. Pensando que a sua prova vai ter que ser corrigida por alguém, se você faz algo muito diferente, a tendência é que na hora da correção, pensa, o cara tem 1000 provas para corrigir. O seu está diferente, ele pode considerar que está errado, mesmo que estivesse certo, mas ficou estranho. Então, faça o básico, faça o quadrado de Punnett, ok? E a última etapa é fazer os cálculos e dar o resultado. Nesse momento, você vai ter que tomar muito cuidado, vai precisar de muita atenção para o uso das regrinhas, regra do e regra do ou. Lembre-se, a regra do e é aplicável quando? Sempre que eu estou diante de eventos que são simultâneos ou consecutivos, tanto faz, mas que são independentes. Um não interfere no outro. Exemplo, qual é a chance de nascer um filhote azinho, azinho e macho? Então, calculo a chance de ser azinho, azinho, calculo a chance de ser macho. Como eu quero azinho, azinho e macho, eu multiplico. Qual é a chance de nascerem 2 filhotes heterozigotos? Bem, são 2 filhotes, então eu quero que o primeiro seja heterozigoto e o segundo também seja heterozigoto. Então eu calculo a chance do primeiro, a do segundo e multiplico um pelo outro, porque eu quero um e outro, ok? E a regra do ou? Bem, a regra do ou é bom tomar cuidado. Parece fácil, mas não é. Quando que eu posso usar a regra do ou? Eu só posso usar a regra do ou quando eu estiver diante de eventos mutuamente excludentes. E o que são eventos mutuamente excludentes? São aqueles eventos em que a ocorrência de um implica na impossibilidade fática lógica da ocorrência do outro. Por exemplo, cara e coroa na mesma moeda em um único lançamento. É possível dar cara e coroa? Impossível. Se é um lançamento único, se deu cara, obviamente não deu coroa. Se deu coroa, logicamente não deu cara. Então, qual é a chance de dar cara ou coroa em um único lançamento? É meio de dar cara mais meio de dar coroa, que vai dar 100%. Ok? Então, eu só posso somar
quando os eventos forem mutuamente excludentes. Tranquilo? Bem, então vamos ver agora algumas questões de primeira lei, segunda lei, para começar a treinar isso, certo? Então vamos lá. Muito bem. Então, aqui tem uma questão simples de primeira lei de Mendel. Então vamos ver a questão? É a primeira questão da lista, certo? Vamos lá. O albinismo é caracterizado pela ausência de pigmentos na pele e estruturas epidérmicas, em função da incapacidade de produção da melanina. O gene alelo recessivo não produz a forma ativa da enzima que catalisa a síntese da melanina. Considerando-se o fato de um homem e uma mulher possuírem pigmentação da pele normal, sendo ele filho de um pai homozigoto e uma mãe albina, e ela filha de um pai albino e uma mãe normal homozigota, é correto afirmar que a probabilidade desse casal ter uma filha albina é, vamos lá, importante já grifar aqui, ó, eu quero o quê? Uma filha albina. Quantas dúvidas eu tenho? Duas dúvidas. Primeiro, se é filha. Segundo, se é albina. Então, tem um E aqui, ó, que está oculto. Eu quero saber a chance de nascer uma menina e albina. Tudo bem? Então, já sei que aqui eu tenho que multiplicar. Ok? Então, vamos lá. Vamos resolver a questão? Então, ó. Seguindo a regrinha lá. Primeira etapa, montar a tabela de fenótipos e de genótipos. Beleza. Então, quais são os fenótipos aí? Fenótipos, genótipos. Bem, quais são os fenótipos? São apenas dois. Ou é normal ou é albino. Então, vou colocar aqui, ó. Normal, como é só um rascunho, né? Normal e albino. Ok? E quais são os genótipos? Ele falou que o albinismo é definido pelo alelo recessivo. E nós sabemos que o recessivo só se manifesta em homozigose. Portanto, o albino vai ter que ser azinho, azinho. Então, o albino é azinho, azinho. E o normal vai ser azão, traço. Certo? Bem, tabela montada, passo 1 foi dado. Aí, ele falou aqui de um casal, mas não disse diretamente o genótipo. Então, eu tenho que descobrir o genótipo do casal. Para fazer isso, então, eu vou montar um heredograma que representa a família que ele citou aqui, ó. Então, sendo ele, ó, um homem e uma mulher, possuírem pigmentação da pele normal, sendo ele filho de um pai normal, homozigoto e mãe albina. Então, vou montar o heredograma, ó. Aqui está o homem, um pai normal, homozigoto e uma mãe albina. Pintei porque ela é afetada. E ela, aqui ó, a esposa, né, filha de um pai albino e uma mãe normal. Então, no caso dela, o pai é albino, pintado, e a mãe é normal. Ok? Bem, eu sei com certeza, nesse caso aqui, que o albino é homozigoto recessivo. Já fiz a tabela. Então, ela, aqui ó, a mãe dele é azinho, azinho. Se ele é normal, ele tem que ter um azão. E se a mãe dele é albina, com certeza ele recebeu da mãe um alelo azinho. Portanto, ele é heterozigoto. Ok? Raciocínio idêntico eu aplico aqui para a mulher dele. Então, o pai dela é azinho, azinho. Com certeza ela é heterozigoto. Beleza? Então, etapa 2, cumprida. Identifiquei o genótipo do casal. Etapa 3, fazer o cruzamento. Bem, quais são os gametas que ele produz? Ele produz gametas azão e azinho. Certo? E ela vai ter gametas também azão e azinho. Então, esse casal pode gerar, vou dar a cor aqui, ó, pode gerar um descendente azão, azão, ou azão, azinho, ou azão, azinho de novo, ou azinho, azinho. Ok? Pronto. Etapa 3 cumprida, feito o cruzamento. Agora vamos para o cálculo. Ele quer uma filha albina. Então, o que eu quero aqui? Eu quero saber a chance de nascer menina e albina. Albina tem que ser azinho, azinho. Tudo bem? Então, pronto, ó, facinho. Menina, qual é a chance? É meio.
Albina, qual é a chance? Está aqui, ó. Albina, a chance é 1/4. Então, 1/4. Se eu quero menina e albina, vai ficar então meio vezes 1/4 vezes 1/4, que vai dar 1/8. 1/8. Então, resposta, 1/8, letra A. Certo? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Bem, a questão 2 é uma questão de segunda lei de Mendel. Envolve a herança de 2 genes simultaneamente. Você vai perceber que você resolve tranquilamente, porque segunda lei de Mendel nada mais é do que a análise simultânea de 2 primeiras leis. Então, eu tenho um gene e o outro gene que se segregam de forma independente. Então, eu calculo o primeiro e o segundo. Portanto, é só multiplicar. Quer ver como é simples? Então, olha só. Como resultado do cruzamento de 2 coelhos duplo heterozigotos, nasceram 360 descendentes. Desse total, o número de coelhas com o mesmo genótipo dos genitores é... Bom, então aqui eu não tenho que fazer a tabela de fenótipos e genótipos, porque ele não citou quais são os genótipos, nem os fenótipos. Ele apenas falou que é heterozigoto e que é igual. E quer que você calcule a quantidade. Então, passo 1 não precisa. Passo 2 também não, porque ele já disse que são heterozigotas. Então, é fazer o cruzamento e fazer as contas. Detalhes importantes. Ele falou que ele quer a chance de nascerem coelhas com o mesmo genótipo dos genitores. Então, isso é fundamental. Qual é o genótipo dos genitores? Eles são indivíduos duplo heterozigotos. Se são indivíduos duplo heterozigotos, olha aqui, eles vão ser então Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Certo? Heterozigoto para os 2 genes. Então, o que eu faço? Eu separo, já que eles são independentes, eu vou cruzar Azão, Azinho com Azão, Azinho, está aqui, e vou cruzar separado Bezão, Bezinho com Bezão, Bezinho, separado. Ok? Quais são os gametas que esse indivíduo aqui vai gerar? Vamos mudar aqui a cor. Então, ó, gametas Azão e Azinho, e o outro Azão e Azinho, certo? Com relação ao B, mesma coisa, Bezão, Bezinho, Bezão e Bezinho, certo? Então, fechando aqui o quadro, ó. Certo? Então, quais são os descendentes que eu vou encontrar aqui? Bem, eu vou encontrar, então, Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Certo? Com relação ao B, mesma coisa. Bezão, 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 Bezinho, Bezão, Bezinho e Bezinho, Bezinho. O que ele quer saber? De 360 nascidos, quantos devem ter o genótipo igual ao dos pais e serem do sexo feminino? Então, genótipo igual ao dos pais, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Então, vamos ver? Quantos aqui são Azão, Azinho, Bezão, Bezinho? Ó, eu tenho aqui, ó, esses 2, portanto, meio, 1 sobre 2, ou 2 sobre 4, simplificando já, meio. E aqui, a mesmíssima coisa. Também tenho metade, certo? Metade. Meio. Então, vamos fazer o resultado? Fazer a conta? Azão, Azinho, Bezão, Bezinho e do sexo feminino. Azão, Azinho é meio. Vezes Bezão, Bezinho é meio. Vezes fêmea é meio. Então, vai dar 1/8. Só que ele não quer saber a proporção esperada assim. Ele quer saber quantos, se nasceram 360, sendo que a probabilidade é de 1/8 serem fêmeas heterozigotas por 2 genes, então aqui eu vou ter o resultado 45. Essa é a resposta. Então, resposta letra A, 45. Opa! Não quer marcar, mas 45, confia.
Beleza? Vamos para a questão 3. Questão 3, está aqui, ó, tem um heredograma para analisar. Essa questão caiu na Unesco há um tempo atrás. Então, considere o heredograma a seguir. Os símbolos em preto representam indivíduos afetados pela doença e os símbolos em branco, indivíduos normais. Conclui-se desse heredograma que, bem, eu tenho que saber então aqui, tenho que definir se a herança é recessiva ou se a herança é dominante. Lembrando, eu defino o tipo de herança como recessivo dominante, observando o fenótipo do indivíduo afetado. O genótipo, né, do indivíduo afetado. Se o afetado for homozigoto recessivo, a herança é recessiva. Se o afetado precisar apenas de um alelo, né, dominante, a herança é dominante. Então, se o alelo dominante define afetado, herança dominante. Se o alelo recessivo define afetado, herança recessiva. Tá, como é que eu vou descobrir então isso aqui? Eu vou descobrir sempre observando um casal igual com um filho diferente. Se eu não achar isso, eu vou tentar de outras formas ver qual que é o mais provável. Mas decisivo mesmo é achar um casal igual, ou seja, de mesmo fenótipo, que tem um filho com um fenótipo diferente. Então, tá aqui, ó. Casal igual com um filho diferente. O que eu posso afirmar sem a menor dúvida? Que esse casal é heterozigoto e essa criança com um fenótipo diferente é homozigota recessiva. Então, aqui, ó, azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Certo? Eu posso, então, concluir, sem a menor dúvida, que trata-se aqui de uma anomalia dominante, é uma herança dominante. Certo? Então, todos os indivíduos que estão não pintados em branco, que são normais, são homozigotos recessivos, sem a menor dúvida. Todos têm que ser. Então, já vou colocar aqui, ó, azinho, azinho para todo mundo. Pronto. E todo mundo que tem pelo menos, todo mundo que é afetado tem pelo menos um azão. Aqui, ó, azão. Como o pai é normal, azão, azinho. Aqui, ó, azão. Como teve um filho normal, tem que ter azinho. Aqui, ó, azão. Como teve um filho normal, azinho. Ok? Então eu consegui definir para todo mundo aqui o genótipo. Vamos lá. Os indivíduos afetados serão sempre homozigotos? Não, porque a anomalia é dominante, portanto, afetado pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Os indivíduos normais serão sempre heterozigotos? Não, os normais aqui são sempre homozigotos recessivos. Os indivíduos heterozigotos são apenas de um dos dois sexos? Não, tá? Até porque eu já mostrei aqui, eu tenho heterozigotos dos dois sexos. Pais normais originam indivíduos homozigotos recessivos? Sim, é isso aí. Porque como a anomalia é dominante, o normal é recessivo, e o recessivo só se manifesta em homozigose, toda vez que um casal normal for gerar descendentes, como o casal normal é azinho-azinho, todos os descendentes têm que ser homozigotos recessivos. Ok, é isso aí. Então, resposta letra D. Está falhando aqui o pincel, mas aqui, opa, pronto, letra D. Certo? Tranquilo? Questão 4. A doença renal policística autossômica recessiva, conhecida em inglês pela sigla ARPKD, é uma rara enfermidade hereditária. Para desenvolver a enfermidade, uma criança deve herdar as duas cópias defeituosas do gene que causa a ARPKD. Quem tem apenas uma cópia do gene com problema não desenvolve doença, embora possa transmiti-la a seus filhos se seu parceiro também carregar uma mutação desse mesmo gene. Considere o heredograma abaixo que mostra uma família na qual o indivíduo 5 nasceu com ARPKD. A probabilidade do indivíduo 3 ser portador do gene para ARPKD é, bem, aqui eu não preciso fazer a tabela de fenótipos e genótipos, porque ele não quer saber a chance de nascer alguém, não é um cruzamento. Então, basta eu analisar o heredograma e inferir aqui, com base no que eu tenho, qual é a chance desse indivíduo ser portador do alelo para a ARPKD. E aqui, pessoal, é importante tomar esse cuidado. Ele perguntou o gene para a ARPKD. Na verdade,
ele queria perguntar o alelo para a RPKD, porque o gene é um só, certo? Tem o alelo dominante, que define o fenótipo normal, e o alelo recessivo, que define o fenótipo afetado. Então, apesar de ter sido feita aqui uma aplicação, digamos, não ideal, né? Porque teria que colocar alelo e não gene, a gente compreende o que ele quer saber. Então, ele quer saber a chance deste indivíduo aqui ser heterozigoto para essa característica, ok? Bem, o casal aqui, ó, casal normal, teve um filho afetado, então eu sei que o casal é heterozigoto. Tá lá, o casal é heterozigoto. E esse indivíduo aqui é azinho, azinho. O que eu tenho certeza? Os indivíduos 3 e 4 têm pelo menos um alelo dominante, porque são normais. Então eles vão ser aqui, ó, ambos são azão, traço. Certo? Azão, traço. Ou eles são azão, azão, ou eles são azão, azinho. Beleza? Como é que eu descubro, então, a chance dele ser heterozigoto? Bem, eu tenho que verificar como são os pais e fazer, sim, uma volta no tempo, pensar o seguinte: quando este casal gerou esse bebê, o que poderia ter acontecido? Então eu tenho que simular aqui o cruzamento do casal. Então, se o casal é heterozigoto, azão, azinho com azão, azinho, quais gametas esse indivíduo ou esses indivíduos poderiam produzir? Azão e azinho. Vamos lá. E aqui, ó, azão e azinho de novo. Certo? Então, o que poderia ter nascido aqui? Vamos trocar a cor. Poderia ter nascido azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Certo? Muito bem. Então, diante desse quadro, qual é a chance daquele indivíduo ali ser heterozigoto? Bem, probabilidade, pessoal, lembra? Eu monto uma fração. Quem é que eu coloco no numerador? O total de eventos favoráveis, os eventos que me interessam, aquilo que eu quero que aconteça. E no denominador, o total de eventos possíveis. Só os eventos possíveis entram na conta. Então, eu tenho dois indivíduos ou duas possibilidades dele ser heterozigoto. E qual é o total de eventos possíveis? Bem, aqui é 3. São 3 eventos possíveis. Pessoal, mas por que não 4? Tem 4 aqui, ó. Porque eu já sei que esse indivíduo é azão, traço, azão, alguma coisa. Então, fala para mim, é possível que o indivíduo azão alguma coisa seja azinho, azinho? Não. Então, azinho, azinho para este indivíduo aqui é um evento impossível, portanto, não entra na conta. Então, a chance dele ser heterozigoto é 2/3, letra B. Ok? A questão 5 traz aqui também um heredograma para a gente poder trabalhar. Então, vamos lá. O heredograma traz informações a respeito da hereditariedade de uma determinada característica fenotípica em indivíduos escuros condicionada por um par de alelos. Então, o escuro é afetado, o não pintado é normal, ok, isso é o padrão. Admitindo-se que o indivíduo 2,4 seja homozigoto, então 2,4 é homozigoto, é importante colocar isso aqui, ó. A probabilidade de nascimento de uma menina também homozigota, então menina homozigota e afetada por tal característica, a partir do casamento entre 2,3 e 2,4 é muito bem. Eu preciso primeiro definir se isso é uma característica de herança recessiva ou dominante. Então, o fenótipo afetado é determinado pelo alelo recessivo ou pelo alelo dominante. Olhando aqui, eu percebo que é pelo alelo dominante. Por quê? Um casal afetado teve um filho normal. Então, sempre que um casal igual, de mesmo fenótipo, tiver um filho ou filha com um fenótipo diferente, não há nem o que pensar. O casal aqui é heterozigoto e a criança que nasceu com um fenótipo diferente só pode ser homozigota recessiva. Certo? Conclusão, os afetados têm pelo menos um alelo azão. Azão, traço. Aí aqui, ó, azinho, azinho.
azinho, 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 azão, azinho, porque ela é mãe dessa criançazinha, azinho. Essa mulher aqui, bem, essa mulher aqui tem que ter um azinho. Por quê? Porque o pai dela é azinho, azinho. Se o pai é azinho, azinho, ele só tem alelos azinho. Então, todos os seus descendentes recebem um alelo azinho. Então, ela é heterozigota, sem dúvida. Esse indivíduo aqui, eu teria dúvida se ele é azão, azão ou se é azão, azinho. Mas, o enunciado disse, admita que ele é homozigoto. Se ele é homozigoto, ele é azão, azão. Ok? Então, eu não tenho que fazer conta nenhuma, porque ele já diz para mim, olha, considere que o indivíduo é azão, azão. Então, eu vou seguir aquilo que o problema disse para eu fazer. Então, o cruzamento é azão, azinho, cruzado com azão, azão. Certo? Gametas. Gametas da mulher. Azão e azinho. E do homem, só azão. Como ele é homozigoto, os gametas são iguais, eu não preciso repetir aqui. Se eu fizer uma segunda linha igual, eu vou ter mais trabalho e vou ter a mesma proporção. Então, paro aqui. Então, o que pode nascer aqui? Bem, pode nascer aqui, ó, indivíduo azão, azão e indivíduo azão, azinho. O que ele quer saber? A probabilidade de nascer uma menina, então vamos começar a montar aqui, ó, ele quer uma menina, também homozigota e afetada, ou seja, uma menina azão, azão. Pronto, essa é a pergunta. Uma menina homozigota e afetada, azão, azão. Portanto, eu vou pegar então ó, meio de ser menina, vezes meio de ser azão, azão, e a resposta é 1/4. Então, a chance é 1/4, letra C. Tudo bem? A questão 6 é uma questão que caiu na FUVEST no passado. Aqui nós temos um caso de probabilidade condicional bem interessante. Olha lá, uma alteração genética é determinada por um gene com herança autossômica recessiva. Então, o afetado tem que ser homozigoto recessivo. O oridograma mostra famílias em que essa condição está presente. Aqui está. O casal 3233 está esperando um menino. Perceba, ele já falou que é um menino, não tenho que me preocupar com o sexo. Considerando que nessa população, 1 em cada 50 pessoas é heterozigótica para essa alteração, a probabilidade de que esse menino seja afetado é... Bem, por que ele comentou isso? A anomalia é que o fenótipo afetado é recessivo. Então, a pergunta é qual é a chance dessa criança ser azinho, azinho? Bem, qual é a condição para que ela possa nascer azinho, azinho? Que tanto o pai quanto a mãe sejam, no mínimo, portadores do alelo recessivo. Certo? Então, isso aqui só será possível se a mãe for heterozigota e se o pai for heterozigoto. O que eu sei com relação ao pai e à mãe dessa criança? É que ambos têm pelo menos um alelo azão. Um azão tenho certeza que eles têm. Ok? Minha dúvida é se eles também têm um azinho. Vamos olhar a mãe. Essa mulher aqui ó, é filha de uma mulher afetada. Afetado é azinho, azinho. Então, não resta dúvida, ela é heterozigota. Porque se a mãe dela é azinho, azinho, obrigatoriamente ela recebeu um alelo azinho da mãe. E o pai? Bem, o pai, em tese, não teria a menor condição de dizer se ele é heterozigoto ou não. Não tem o que fazer. Em tese, não tem o que fazer. Por quê? Não há que me possibilite isso. Há quem diga o seguinte, olha, nesse caso aqui, então, eu deveria considerar que ou ele é azão, azão, ou ele é azão, azinho, portanto, a chance é meio. Mas isso eu não posso fazer, porque eu não posso, apenas pelo aspecto qualitativo, definir quantidade. Eu não sei qual é a proporção, mas o problema me trouxe uma informação fundamental. O que ele disse? 1 em cada 50 pessoas é heterozigótica.
Então, a probabilidade de uma pessoa qualquer nessa população ser heterozigota é de 1 para 50. Então, eu vou assumir que a probabilidade desse indivíduo aqui ser heterozigoto é de 1/50 avos. Por quê? Porque ele disse isso. Ele disse que uma pessoa qualquer, aleatoriamente escolhida, tem 1/50 avos de chance de ser heterozigoto. Então, esse aqui é alguém aleatoriamente escolhido, portanto, a chance de ele ser heterozigoto é 1/50, certo? Mas eu tenho, então, que considerar que esta possibilidade aqui vem acontecer. Então, essa é a condição que eu vou considerar na conta final. Bem, então, o casal heterozigoto vai ter um bebê. Então, quais são os gametas gerados? Bem, os gametas são azão, azinho, azão, azinho. Então, pode nascer azão, 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 azinho 2 vezes, azinho, azinho, certo? Então, qual é a chance de nascer azinho, azinho? Azinho, azinho é 1/4, beleza? Ah, então a resposta é 1/4? Não, essa opção nem está ali, inclusive. Por quê? Bem, eu vou pegar esse 1/4 de ser azinho, azinho, só que eu tenho que multiplicar pela condição. Qual é a condição? A condição é o indivíduo 3 ser heterozigoto, que é de 1 para 50. Ok? Agora sim, olha, se o 3 for heterozigoto e a criança nascer azinho, uma coisa e outra, então tem aqui 1/200. Essa é a resposta, letra B de bola. Perceba que nesse caso aqui eu não vou multiplicar por meio para saber a chance de ser menino, porque ele não quer saber a chance de ser menino. Ele já afirmou que é um menino. A única dúvida dele é se esse menino será ou não alguém homozigoto recessivo. E a chance disso acontecer é 1/200. Certo? Questão 7, questão do bebê. Na raça de gatos manx, a ausência da cauda é determinada pela presença do gene azão, alelo azão, na verdade, que é letal em homozigose. O genótipo heterozigoto determina um fenótipo sem cauda, enquanto o alelo azinho condiciona o fenótipo de cauda normal quando em homozigose. As proporções esperadas de filhotes vivos de um cruzamento de um casal de heterozigotos para o fenótipo sem cauda e com cauda na progênie são, respectivamente, está lá. Então, nesse caso aqui, é interessante fazer a tabela de fenótipos e genótipos. Então, vamos montar aqui a tabela, ó. Fenótipos, genótipos. Ok? Então, quais são os fenótipos? Os fenótipos são sem cauda, vou botar aqui então, ó. Sem cauda e com cauda. Sem cauda é determinado pelo alelo azão. Azão, azinho é sem cauda, e azão, azão, teoricamente seria sem cauda, só que ele falou que essa combinação aqui é letal. E com cauda vai ser azinho, azinho. Lembre-se, o que é um alelo letal? Alelo letal é aquele alelo que vai causar a morte do indivíduo antes que ele alcance a maturidade sexual e normalmente a homozigose. A regra é em homozigose. Já disse isso, que é o homozigoto que vai morrer. Ele não falou quando que ocorre a morte, mas então vale a regra. A letalidade se manifesta antes mesmo do nascimento. Portanto, indivíduos com a combinação letal não nascem. Se não nascem, não entram na conta. Esse é o detalhe. Então, um casal heterozigoto. Então, o casal é azão, azinho, azão, azinho. Gametas, azão e azinho, azão e azinho, certo? Então, tá lá. O que pode nascer aqui? Pode nascer, então, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Ou melhor, nascer não, né? Modo de falar, a gente está acostumado, porque esse aqui não nasce.
Então, como azão não nasce, conclusão, ou nasce heterozigoto ou nasce homozigoto recessivo. Heterozigoto, a chance é de 2/3, homozigoto recessivo, a chance é de 1/3. Então, 2/3 e 1/3. Nesse caso, não tem opção 1/3 e 2/3. Invertido aqui. Se tivesse, você teria que tomar o cuidado de olhar que ele pediu respectivamente. Então, ó, sem cauda e com cauda. Então, se tivesse 1/3 e 2/3, seria uma opção errada. Então, cuidado com isso. Aqui, letra C é a resposta. Certo? Questão 8. Está lá. A fibrose cística e a miopia são causadas por genes autossômicos recessivos. Uma mulher míope e normal para a fibrose cística casa-se com um homem normal para ambas as características, filho de pai míope. A primeira criança nascida foi uma menina de visão normal, mas com fibrose. A probabilidade de o casal ter outra menina normal para ambas as características é de? Bem, então aqui fundamental organizar as informações. Vamos então montar a tabela de fenótipos e de genótipos. Certo? Temos aqui, ó, duas características. Então vamos separar aqui. Quais são as características? Se a visão é normal ou se é míope. Então tá lá. Aqui, ó, pode ser míope ou normal. Certo? E a outra é se tem ou não tem fibrose cística. Então, põe assim, ó, fibrose e normal. Ok? Vamos voltar lá. Ele falou que miopia e fibrose cística são recessivos. Então, míope vai ser Azinho, Azinho. Normal vai ser Azão, traço. Fibrose vai ser Bzinho, Bzinho. Corrigindo aqui, ó, Bzinho, Bzinho. E normal vai ser Bzão, traço. Pessoal, eu não teria que usar a letra inicial do fenótipo recessivo? Isso não é obrigatório. É uma sugestão, mas não é obrigatório. Nesse caso, como é objetivo especialmente, A e B é muito mais fácil de trabalhar, estão mais acostumados. Ok? Bem, então tá lá. Um casal, a mulher é míope normal, o homem é normal para ambas as características. Mas qual é o genótipo? Então tem que fazer o seguinte, eu tenho que montar um heredograma para fazer isso. Então vou montar o heredograma aqui, observem como é que vai ficar. Então, olha só, tá lá, a mulher míope normal, casado com homem normal para as duas características, o pai é míope, tiveram uma criança que é normal, mas com fibrose cística. Fiz o heredograma, já coloquei aqui embaixo os genótipos. O legal seria também você pintar. Repare que eu dividi o símbolo em duas metades. Então, ó, ela é míope, vou pintar aqui, ó, mas é normal, deixei o outro lado tranquilo. Essa aqui tem fibrose cística. Normal para as duas. Ele é míope, aqui não falou nada, põe uma interrogaçãozinha. Certo? O importante é o seguinte, vamos definir o genótipo do casal. Se essa menina é Bzinho, Bzinho, com certeza um Bzinho veio da mãe e o outro Bzinho veio do pai. Se ele é filho de um homem míope, que é Azinho, Azinho, com certeza ele tem um alelo, ele vai ter um alelo, corrigir aqui, vai ter o alelo Azinho. Então ele vai ter aqui o alelo Azinho. Então, esse então é o casal. Passo 2, fenótipo, melhor, genótipo do casal foi determinado. Então, qual é a probabilidade do casal ter outra menina normal para ambas as características? Então, eu quero o quê? Menina normal para as duas características. Basta agora fazer o cruzamento. Então, vamos lá, vamos montar o cruzamento. O que eu tenho então?
Vou separar, ó. Azinho, azinho, cruzado com azão, azinho. E Bzão, Bzinho, cruzado com Bzão, Bzinho. Certo? Gametas, azão e azinho. E só azinho. E aqui, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Então, o que pode nascer? Pode nascer azão, azinho, ou azinho, azinho. E aqui, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Certo? Ele quer normal para as duas características. Normal para as duas características, como normal é dominante nos dois casos. Aqui a chance é meio e aqui a chance é, vamos lá, 3/4. 3/4. E ele quer que seja menina. Então, vamos fechar a conta aqui, ó. Menina. Azão, traço, Bzão, traço, é meio vezes 3/4, o que vai dar 3/16. 3/16avos, resposta aqui, letra C. Certo?